Desde o início da história humana, uma pergunta ecoa na mente de milhões. Se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que guerras, tragédias, doenças e injustiças assolam a humanidade? Essas questões atravessam séculos e continuam a atormentar o coração humano. E se eu te dissesse que a resposta para todas elas está em uma batalha invisível que começou antes mesmo da criação do homem? Uma batalha que conecta o Jardim do Éden às profecias do Apocalipse. Hoje, você vai descobrir como esse grande conflito cósmico molda não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da humanidade, e como sua vida está diretamente envolvida nessa guerra espiritual. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia e a história do mundo. Muito antes da Terra existir, o céu era um lugar de perfeita harmonia. Anjos cantavam em unidade, a paz reinava em todos os cantos e o amor de Deus preenchia cada criatura. Mas em meio a esse cenário de perfeição surgiu algo inesperado: o orgulho no coração de um dos anjos mais belos e poderosos. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz, descrito como um ser de esplendor incomparável. No entanto, ele desejou algo que não lhe pertencia: a posição e a autoridade do próprio Deus. A vaidade se transformou em inveja, a inveja em rebelião. E assim nasceu o mistério da iniquidade. A guerra no céu não foi apenas física, mas espiritual. Um terço dos anjos se uniu a Lúcifer, desafiando a soberania divina. Mas a rebelião não poderia permanecer no céu. Deus, em sua justiça, expulsou Lúcifer e seus seguidores. Foi nesse momento que o anjo de luz se transformou em Satanás, o adversário, e o grande conflito começou. Expulso do céu, Satanás encontrou na terra um novo palco para sua rebelião. O Jardim do Éden, criado para ser o lar perfeito da humanidade, tornou-se campo de batalha. Adão e Eva viviam em comunhão plena com Deus, desfrutando de um mundo sem dor, medo ou morte. Mas Satanás, disfarçado em forma de serpente, encontrou uma oportunidade. Ele questionou a palavra de Deus e ofereceu a ilusão de independência. Vocês serão como Deus. Foi nessa escolha que a humanidade caiu. Adão e Eva cederam à tentação e, com isso, o pecado entrou no mundo. O Éden, antes cheio de luz, tornou-se palco das primeiras lágrimas. O mal que começou no céu agora corria pelas veias da humanidade. E a Terra se transformou no epicentro do conflito cósmico entre o bem e o mal. Ao longo da história, vemos como esse conflito se manifesta em grandes eventos bíblicos. O dilúvio, por exemplo, não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma resposta divina a uma humanidade totalmente corrompida pelo mal. Deus preservou Noé e sua família para manter viva a promessa de redenção. Mais tarde, Israel foi escolhido como povo especial para representar a luz de Deus em meio às trevas. Mas a cada vitória surgiam novas batalhas. O Êxodo mostrou a libertação poderosa de Deus diante de Faraó, mas também revelou como a idolatria e a rebeldia tentavam constantemente afastar o povo da verdade. Os profetas foram levantados como mensageiros para advertir, corrigir e relembrar a nação sobre o pacto com Deus. Elias, Jeremias, Isaías, todos enfrentaram resistência, perseguição e desprezo, porque representavam a voz de Deus em uma guerra espiritual intensa. Cada história bíblica é um capítulo desse mesmo conflito que começou no céu e continua até hoje. Mas o ponto decisivo dessa batalha ocorreu em um momento histórico que mudou tudo: a vinda de Jesus Cristo. O nascimento de Cristo foi como uma luz que brilhou em meio às trevas. Satanás sabia que aquele menino representava a maior ameaça ao seu reinado de engano. Desde a infância de Jesus, ele tentou destruir sua vida, manipulando reis e governantes para persegui-lo. Durante o ministério de Cristo, cada milagre, cada cura, cada palavra proferida revelava o amor de Deus e expunha as mentiras do inimigo.
Mas foi na cruz que a vitória ganhou seu clímax. O Filho de Deus, sem pecado, tomou sobre si a culpa da humanidade. Satanás pensou ter vencido ao ver Cristo crucificado, mas a ressurreição foi a prova definitiva de que o poder do pecado e da morte havia sido derrotado. A cruz foi o golpe mortal contra o inimigo, selando sua condenação. Ainda assim, Deus permitiu que a batalha continuasse até o juízo final, para que todo o universo testemunhe a consequência real do pecado e da rebelião. E se o passado revela como essa guerra começou, o presente mostra como ela continua. A batalha espiritual não é apenas uma metáfora, mas uma realidade que afeta a todos nós diariamente. Satanás não aparece hoje em forma de serpente, mas atua por meio de ideologias que distorcem a verdade, vícios que escravizam, distrações que afastam de Deus e tentações sutis que parecem inofensivas. Ele se infiltra na cultura, na mídia, na política, sempre com o mesmo objetivo: enganar, dividir e destruir. No entanto, a Bíblia nos garante que não estamos sozinhos. O cristão é chamado a vestir a armadura de Deus, a resistir firme na fé e a permanecer vigilante. Orar, estudar a palavra e manter comunhão com o Criador são as armas espirituais que nos protegem. Cada escolha que fazemos diariamente revela de que lado dessa guerra estamos, mas como toda história épica, o final já está escrito. O livro do Apocalipse descreve a derrota definitiva de Satanás. Haverá um juízo final, onde cada obra será avaliada. O inimigo que trouxe dor, lágrimas e morte será lançado no lago de fogo, e com ele todo o mal deixará de existir. Então um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. A promessa é clara: não haverá mais choro, nem dor, nem morte. O mal terá fim, e a harmonia do Éden será restaurada para sempre. A vitória de Cristo se tornará a vitória de todos os que permanecerem fiéis. Esse grande conflito não ficou restrito às páginas da Bíblia. A história da igreja primitiva é outro testemunho de como o inimigo não cessou em sua luta contra o povo de Deus. Cristãos foram perseguidos, lançados às arenas, queimados vivos, forçados a escolher entre negar sua fé ou enfrentar a morte. Mas em vez de enfraquecer, a fé cresceu. Cada mártir se tornou semente para novos seguidores de Cristo. A coragem daqueles homens e mulheres simples mostrou ao mundo que, mesmo diante da escuridão, a luz não pode ser apagada. O sangue dos mártires se transformou em testemunho de que a guerra espiritual é real, mas também de que o poder da fé supera qualquer perseguição. Nos séculos seguintes, essa batalha assumiu novas formas. Infiltrações de falsas doutrinas, perseguições religiosas, divisões internas e manipulações políticas tentaram distorcer a mensagem de Cristo. Grandes impérios se levantaram contra a verdade, tentando impor o medo e o silêncio. Mas sempre que o inimigo tentava apagar a palavra de Deus, ela surgia com ainda mais força. A Reforma Protestante é um exemplo disso. Homens como Lutero, Calvino e tantos outros se levantaram para desafiar estruturas corrompidas e trazer de volta a mensagem pura das Escrituras. Mais uma vez, a guerra invisível se revelou em batalhas visíveis, mostrando que a história da humanidade continua a ser palco desse conflito eterno. Hoje, vivemos em um tempo em que a guerra espiritual se manifesta de forma ainda mais sutil. Se no passado o inimigo usava perseguições visíveis e ameaças físicas, agora ele trabalha por meio da distração e da relativização da verdade. A tecnologia, que poderia ser usada para aproximar as pessoas de Deus, muitas vezes se torna instrumento de vício, isolamento e engano. A cultura moderna promove a ideia de que não existe verdade absoluta, apenas opiniões. Essa confusão gera vazio, depressão, ansiedade e perda de propósito. O inimigo não precisa sempre destruir com violência. Muitas vezes ele vence pelo cansaço,
pela distração e pela indiferença. Mas em meio a tudo isso, existe uma promessa de vitória para aqueles que permanecem firmes. A Bíblia diz que a luz sempre prevalece sobre as trevas. O cristão não é chamado a viver com medo, mas com esperança. Cada oração feita, cada gesto de bondade, cada ato de fé é uma pequena vitória nesse conflito maior. Quando resistimos às tentações, quando escolhemos a verdade em vez da mentira, quando escolhemos amar em vez de odiar, estamos participando ativamente da vitória de Cristo. Por isso, entender o grande conflito cósmico não é apenas uma questão de curiosidade teológica, mas uma decisão prática que afeta a vida diária. Significa reconhecer que não somos espectadores neutros, mas participantes de uma batalha que envolve o coração, a mente e a eternidade. Deus não força ninguém a segui-lo, mas oferece a cada pessoa a oportunidade de escolher de que lado deseja estar. O lado da luz já tem a vitória garantida. O lado das trevas caminha para a destruição final. Diante de tudo isso, a grande pergunta que resta é: de que lado da história você está? O conflito cósmico não é apenas uma narrativa distante, mas uma realidade que afeta sua vida hoje. Cada decisão, cada valor, cada escolha revela sua posição nessa guerra espiritual. A boa notícia é que Deus oferece esperança, perdão e vitória para todos os que o buscam de coração sincero. No final, a vitória é certa, porque o amor de Deus é mais forte que qualquer força do mal. Que essa certeza encha o seu coração de fé e coragem, e que você escolha viver cada dia como parte do lado vencedor da história.